mais a influência do que o pré-escolar já sofre do ambiente externo. Aqui isso é uma influência muito grande da família, né? Hoje eu estava atendendo mesmo uma criança, a mãe estava dizendo que ele rejeita vários tipos de, todos os vegetais e praticamente todas as frutas. Minha primeira pergunta foi a seguinte: como é na sua casa? A senhora tem o hábito de consumir? Porque a gente transfere muita responsabilidade, né? Se a criança não gosta. Muitas vezes a criança nem viu na vida, né? Ela não provou, porque a família não apresentou. Então a influência aqui muito na formação do hábito alimentar é da família. Aí ela, realmente eu não tenho o hábito de comer nem fruta, ninguém lá em casa come. Aí eu falei, então o trabalho tem que ser feito aonde? Então o trabalho que vocês vão fazer não é com a criança, vocês vão fazer com a família. Tá aí o nome, né? Saúde da família, que senão a gente fala de saúde da criança exclusivamente. A criança está inserida num meio social. Então, se vocês não trabalharem com a família, em vão será a intervenção de vocês, se vocês focarem só nela. Se a gente ficou com a mãe, realmente. Assim, ou a gente vai ter uma predisposição a querer experimentar e fazer diferente, ou tudo vai ficar igual, né? Porque aí quando a mãe quer fazer só para o filho e ela senta para comer, que nem uma vez a mãe deu um prato de fruta e sentou para comer uma mousse do lado do filho. Aí a criança chegou e falou, tia Lúcia, a minha mãe sentou na minha frente comendo uma mousse e quer que eu coma uma fruta. Então, realmente fica muito mais difícil para a criança. Então, e isso vocês só vão conseguir se vocês conseguirem escutar mais do que a gente falar. Se vocês escutarem muito o que está acontecendo naquela casa, é mais fácil de vocês conseguirem ajudar. Porque às vezes o profissional a gente fala muito e escuta pouco. Se vocês escutarem mais e falarem menos, vocês conseguirão ter uma efetividade maior. Mas isso é um exercício que com o transcorrer do tempo de profissão a gente vai conseguindo adquirir mais. Então, aqui uma influência da família, aqui uma influência, além da família, dos colegas, das casas, que vocês têm uma inserção, né? Um trânsito um pouco maior, da alimentação da escola, da troca dos lanches, que se faz ou que não se faz, acontece muito nessa faixa de idade, né? E ela vai carregar o que ela trouxe daqui. Trouxe erro daqui, ela vai levar para cá. Aí é que a criança vem para a mãe, né? Aí começa o profissional, a mãe a procurar o profissional de saúde porque ela acha que alguma coisa está errada, ou porque a criança está com anemia, ou porque a criança come tão errado que não está crescendo direito, ou está ficando com baixo peso, ou o que é a prevalência maior hoje no mundo inteiro, que é o excesso de peso, né? Então, essa criança, em média, por isso que o alerta também, independente do gráfico, é quantos quilos a criança está ganhando por ano, tá? Só no outro dia eu peguei uma criança que em um mês, um escolar ganhou 5 quilos. Se a criança quer aumentar 3,5 quilos num ano, ela ganha 5 quilos no ano, no mês, ela cresceu quantos centímetros? É meio difícil, né? O gigantão crescer tanto assim. E ela vai crescer aí aproximadamente, isso é uma média, para mais ou menos, cerca de 6 centímetros. Então, você vai dizer assim, pô, você tem uma criança que de repente no ano cresceu 10 centímetros, você não vai querer que ela tenha ganhado 3,5 quilos, ela vai ganhar mais. Então, por isso que essa relação sempre do ganho ponderal com o ganho estatural dessa criança, né? E toda vez que vocês estiverem, principalmente aqui no escolar mesmo, mas no pré-escolar, a criança com 2 anos e pouquinho, sempre olhar para trás, essa criança nasceu pequena, foi prematura, para ver se ela já conseguiu fazer aquele catch-up e já conseguiu atingir a linha de crescimento de uma criança que nasce a termo. Tá? Por isso eu coloquei aquela atenção especial, principalmente no pré-escolar, vocês avaliarem e sempre levar isso em consideração, né? Porque na curva a gente coloca, mas a gente tem que olhar para o passado, para a história gestacional dessa criança. E aí, aquilo que a gente tem que sempre ter em mente quando a gente está avaliando pré-escolar e escolar, atenção no crescimento e desenvolvimento. E aí a gente tem essas curvas, né? Que a gente tem para a criança. Aqui eu vou fazer a distribuição da seguinte forma: a gente vai falar sobre as curvas para o pré-escolar, depois para a curva pré-escolar. Todas as curvas de crescimento, elas são montadas da mesma forma, né? E foi determinado pelo Ministério da Saúde que essas curvas iam ser apresentadas em Z-score, ou seja, o quanto eu estou afastado da minha mediana em desvio padrão. Isso é o Z-score. Curva de referência, a da OMS, a internacional, para o mundo inteiro, né? Então, a gente vai usar para essa criança, para o pré-escolar, os gráficos de peso e idade,
de altura, idade e de índice de massa corporal por idade. Tá? Aqui, o índice de massa corporal por idade já é utilizado, é um índice importante, né, de ser acompanhado em termos desse monitoramento, tanto da questão do baixo peso, quanto da questão do excesso de peso. Então, assim, para diagnóstico se a criança está em risco, está entrando numa área perigosa para baixo peso ou para excesso de peso, é no índice de massa corporal por idade que a gente vai ver. Mas não dá para ver pelo peso por idade? Dá. Só que o que acontece com o peso por idade? O peso por idade, ele vai sofrer influência tanto do peso quanto da estatura. Por isso que a gente não deve usar ele. Por que o Ministério colocou isso, né? Porque a gente viu que se usa só este índice, ele é limitado. Porque um peso por idade diminuído, ele está sofrendo influência se a criança não está ganhando peso adequado, quando não está crescendo adequadamente. Você está levando em consideração que aquela criança tem aquela idade e tem aquela estatura mais ou menos para aquela idade. Por isso que sempre se indica, e a gente tem que usar esses gráficos, de associar. Você pode usar o peso por idade, a altura por idade e o índice de massa corporal por idade. E aí eu que tinha mostrado anteriormente para vocês, o que tem sido determinado lá na cartilha, e está escrito lá em cima, em relação a essa distribuição do Z-score, né? Que a gente diz o seguinte, o Z-score, que é o 0, é a mesma coisa que o percentil 50. Né? Então, ou seja, eu tenho 100 crianças, né? E eu tenho a criança que está no meio. Seria lá a criança que está no meio da minha filha. Eu tenho tantas crianças para frente quanto crianças para trás. E esses são os desvios que a gente tem. Tá? Esse aqui que a gente chama dos desvios para a direita, que é o excesso, né? Que eu estou andando para a direita da curva, e os para a esquerda, que são os déficits. Né? Então, o que os estudos começaram, a gente foi ver? Né? Que numa curva normal de crianças que foram avaliadas no mundo inteiro, a maioria das crianças ficavam todas entre o +2 e o -2. Todas as crianças normais, sem distúrbio nenhum. Isso aqui já é o primeiro ou o segundo lá naquela fila na frente, que não tem mais ninguém na frente dele, e aqueles últimos lá da fila. Então, ou seja, do último da fila para trás não tem ninguém, né? E nem daquele para frente tem alguém. Então, se não foi encontrado, ou seja, nas pontas da curva, que a gente diz, são crianças que não foram encontradas. Nenhuma criança tá. Então, são crianças sob risco. São crianças que, quando eu estou com desvio, que eu falei para a direita, para o excesso, ou para a esquerda, para o déficit. Né? E além disso, a gente tem que olhar o quê? O formato da curva dessas crianças. Então, vocês vão ver aqui, ó, a linha do 0, que é o percentil 50, que eu tenho tantas, mesmo as crianças para frente e para trás, e esses pontos aqui, que é o -2 e o +2. A gente quer que as nossas crianças estejam aqui dentro. O alvo não é aqui. Só que uma criança que faz uma curva assim, por exemplo, a gente pegou agora um bebê, 1 ano e pouquinho, com diabetes, tipo 1. Assim, o que aconteceu com a curva do bebê? Zoom. Quer dizer, de repente, ela estava muito bem aqui, e estava mais ou menos aqui, e ela fez isso. E ela continua no mesmo lugar, não continua? Na área boa? Está até bem em cima aqui. Mas essa queda brusca, um bebê de 2 anos, 1 ano e pouco, né, ou 3 anos, o que seja, isso é total alerta para vocês. Por que essa criança perdeu peso? E aí você tem que investigar. Mas perdeu por quê? Teve alguma coisa? Foi uma pneumonia? Foi uma diarreia? Foi um rotavírus? O que foi que essa criança teve? Então ela tem que... Esse formato da curva também é muito importante. Agora, quando você encontra a criança acima do +2 ou abaixo do -2, baixo peso, excesso de peso. Tá? O Ministério, a gente tem aqui o peso por idade, a mesma coisa da baixa estatura vai ser criança menor do que o -2, né? Você pode ter um gigante aí maior do que o +3, mas a gente, é uma coisa que a gente praticamente não vai encontrar. E esse daqui, né, que a gente tem do índice de massa corporal por idade. Vocês vão perceber que tem uma coisa diferente aqui, porque lá era o quê?
0 mais 2 menos 2, mais 3 menos 3. Aqui não. Tá 0 mais 1, não tem menos 1, menos 2, menos 3. Tem mais 1, mais 2, mais 3. Por que foi feito isso? Porque a gente sempre avaliou, por curvas antigas, o índice de massa corporal por idade era em percentil. E a gente viu que é muito melhor avaliar em Z-score, ou seja, quanto eu estou afastada da mediana de desvio padrão. É mais preciso que avaliar em percentil. Né? E aí o que acontece? A gente já viu que o excesso de peso, ou o chamado sobrepeso, ele traz entre o mais 1 e o mais 2. Por isso que o Ministério colocou essas duas curvas aqui. Porque essa criança aqui já está em risco de excesso, já está numa área de excesso de peso. Então, aqui você já tem que mandar e fazer um acompanhamento mais estreito com essa criança. Por isso que foi colocado, porque hoje a doença nutricional de maior prevalência é o excesso de peso e depois vem a questão da anemia ferropriva. Então, acho que é importante que vocês conheçam e aí mostrar para a mãe, para vocês não se espantarem. Tem muita criança que não cabe no gráfico, assim, não tem como marcar. Então, o que você faz? Anota o peso, vocês não tem lá lugar para anotar o peso, e bota lá, maior que o mais 3. Inclusive, depois para quem quiser, está disponível, na verdade, um programa que é o Antro e o Antro Plus. São programas que são de domínio público, em que vocês podem baixar do site do CDC dos Estados Unidos, em que vocês que tem essas curvas como base, né? Então vocês estão dentro do que o Ministério faz, mas quem tiver a necessidade de ver, pois você está muito acima, qual seria o Z-score dela, é só vocês colocarem todos os dados, data de nascimento, data da consulta, o peso, e você vai ter o valor exato do cálculo do Z-score quando ela estiver acima aqui, para você ver se o quão desviado ela vai estar. Eu já tive criança, pra vocês terem uma noção, com mais 6 de Z-score, o que é a morbidade da morbidade da morbidade. Como eu já tive criança com menos 5, né? Ou seja, uma criança de um extremo baixo peso, você nem sonhava na vida de conseguir encontrar uma criança assim. Em relação à mesma coisa, a gente vai usar pro escolar. Só que tem uma coisa diferente aqui. Eu não comecei pelo peso por idade, né? Eu comecei com altura por idade. Mas na cartilha tem, né? O peso por idade. Não que você não possa usar, você pode. Mas está muito bem determinado internacionalmente que o peso por idade, ele tem uma validade maior a partir até a idade do pré-escolar. Para o escolar e para o adolescente, o mais importante para a gente é a estatura por idade, altura por idade e o índice de massa corporal por idade. Esses, na verdade, são os instrumentos que a gente usa mais. Você vai marcar outro gráfico da mesma forma que a gente falou do pré-escolar. Então, a gente vai ver aqui do mesmo jeito de altura por idade, que a gente vai ter as mesmas linhas de Z-score, tá? E a idade da criança aqui. Sempre vocês vão ver a idade, né, em anos e meses, e vai marcar aqui de acordo com a estatura da criança. E o índice de massa corporal por idade, mesma coisa que você vê no outro, tá? Mais 1, mais 2 e mais 3. Lembre que o IMC você tem que calcular. Que valor é esse? Como é que vocês vão achar esse valor? Você precisa do peso, né, em quilo, e a estatura dessa criança, né, em metro. Você vai levar ao quadrado no denominador e você vai calcular essa massa corporal, tá? Quer dizer, isso todo mundo hoje é conhecido como calcular. Calcula o IMC e, por favor, um erro que acontece muito, às vezes com um profissional, é achar que ele tem que avaliar o IMC pelo valor que ele tem. Então, se ele deu 16, tá bom. Como é que você vai dizer se tá bom se você não relacionou com a idade da criança? Porque ele botou na cabeça um valor que ele acha, bom, se o adulto eu já considero como normal, deve estar normal, né? Não, criança não é o valor, é sempre o valor em relação à idade. O adulto, que não é o foco do trabalho da gente, esse que está com um IMC de 30 kg por metro quadrado, esse é um obeso. Claro que uma criança com valor desse também vai ser,